muitas vezes nós ficamos presos em números. Então, por exemplo, durante a nossa prescrição do treinamento, a gente fica preso ao que foi ensinado há muito tempo atrás. Então a gente tem os parâmetros de 3 de 6, 3 de 8, 3 de 12, 3 de 15. Então 3 de 6 é para aumentar a força, 3 de 8 para aumentar a massa muscular e 3 de 15 para secar. E é muito raro ainda hoje você observar algum profissional prescrevendo, por exemplo, 3 de 14, 3 de 13, 3 de 21, 3 de 19, 3 de 3. Por que é tão ainda incomum você observar essas questões? O grande problema é que o profissional ele não quer, por vezes, aprofundar o seu conhecimento e entender que os números são algumas referências. Então a gente tem essas referências que a gente pode utilizar, mas o mais importante é a gente prever as adaptações. Ou seja, toda adaptação ela vai ocorrer frente a um determinado estímulo. Ou seja, eu oferto um estímulo e esse estímulo ele vai ser um agente, desencadeador de alguma adaptação. Então, para que eu tenha alguma adaptação, eu tenho que ofertar um determinado estímulo. Só que o grande problema ou a grande sacada é que cada estímulo ele vai te levar para uma adaptação específica. Então, número pode ser importante para nos dar referência e a gente conseguir quantificar o treinamento. Só que o que a gente tem que entender é que um determinado estímulo gera uma determinada adaptação. E isso, de certa forma, a gente consegue prever. Então, por exemplo, eu vou ofertar esse tipo de estímulo, isso aqui, esse estímulo já foi estudado, e eu sei que a partir desse estímulo eu vou alcançar essa adaptação X. A partir desse estímulo, que já foi muito estudado, já foi muito validado, eu vou conseguir uma adaptação Y. Pode ocorrer variações de adaptação entre indivíduos em relação ao número? Pode. Alguns podem ter uma adaptação um pouco maior e outros podem ter uma adaptação um pouco menor. Mas isso não quer dizer que eu vou ofertar esse estímulo e eu vou ter uma adaptação completamente diferente do que estava previsto. Então eu consigo ter uma previsão do que eu vou alcançar com determinado estímulo. Então o recado dessa aula é a gente ficar um pouco menos preso aos números e nos preocuparmos um pouco mais com as adaptações. Estímulo e adaptação. Estímulo e adaptação. O que eu vou conseguir de adaptação com esse estímulo? E aí pode ser 3 de 9, pode ser 3 de 21, 3 de 2, 3 de 3. O importante é eu entender o que eu vou conseguir alcançar com aquele estímulo que eu estou ofertando.